lá ainda, por favor. Tá lá sim, eu não enviei pro representante, não? Não, também não. A aula de semana passada dessa matéria, não. Ô, gente, olha só. Inclusive, né, eu tenho que falar para vocês que eu solicitei lá porque eu não tenho acesso aí, né, para publicar para vocês no AVA, porque não está no meu AVA ainda até hoje, tá? Uhum. Porque tá no da Lara. Então eu já solicitei aí e parece que eles vão regularizar isso hoje. Mas eu acho que tá lá sim, tá? Depois eu vejo no YouTube lá e tiro o print aí, eu tiro na hora do intervalo, eu mando aí. Tá? Se não tiver, eu republico, então. Pode ter sido uma falha minha ter feito da turma da noite, não fiz da turma da manhã. Tá? Não, tá bom, obrigada. Nada, então tá bom. Vamos continuar lá. Quando acontecer isso, gente, vocês podem parar assim, ajuda bastante. O professor tá ficando velho e isso acontece mesmo na velhice, a gente vai esquecendo as coisas, tá? Então vocês são jovens aí, tem que ajudar os mais velhos. Então, existe uma classificação aí, né, dos articuladores, e a classificação aí muito baseada com relação ao tipo de articulação, né, o tipo de reprodução dos movimentos mandibulares. Então, essa classificação de Rane aí é relacionada ao quê? Ao tipo de articulador e como esse articulador reproduz aí os movimentos, né, mandibulares, tá? Só um adendo aí, ok? Caso vocês tenham necessidade do início dessa aula, aí eu vou gravar essa aula novamente depois e vai ser postado para a turma da noite. Vai ser basicamente a mesma aula, tem uma coisa aqui, outra ali, e esse pequeno início aí vocês podem ouvir lá, né? Esse início aí de 20 minutos aí vocês podem ouvir na turma da noite, tá bom, pessoal? Então a classificação dos articuladores pode ser dividida aí, né, basicamente em 3, tá bom? Em 3. O articulador não ajustável, tá? Que a gente chama de charneirinha, e tem também o verticulador, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O articulador semi-ajustável, né, que é o que a gente utiliza aí na prática nossa comum, e o articulador totalmente ajustável, tá? Então, o articulador não ajustável é aquele articulador aí que vai estar envolvido apenas no movimento de abertura e fechamento de boca, tá? Então, ele só consegue reproduzir movimentos de abertura e fechamento de boca. Alguns articuladores não ajustáveis têm até movimento aqui consegue ter movimento de lateralidade, mas movimentos em que a fábrica já manda já pré-determinado e a gente não consegue realmente imitar esses movimentos como é da boca. O semi-ajustável, né, ele vai permitir, além de abertura e fechamento, né, a definição de lateralidade e protrusão, levando em consideração alguns ângulos que são importantes, algumas medidas que são importantes, como a distância intercondilar do paciente, quer dizer, de côndilo a côndilo, tá? O ângulo de Bennett e o ângulo de inclinação da joia do côndilo. Então, ele fornece aí 3 medidas a mais, né, do que o articulador não ajustável. E o articulador totalmente ajustável, além de todas essas aí, tem um ângulo de Fendt também, tá? Que é um ângulo relacionado aí, o ângulo formado entre o eixo central aí do côndilo com a cavidade glenoide no movimento de movimento lateral da mandíbula, certo? Então, só que existe aí, né, critérios, né? O não ajustável, na verdade, é um articulador técnico utilizado em odonto aí para casos simples, né? Tem muita gente que usa aí o não ajustável, ok? Ou para todos os casos, né? A gente vê casos de reabilitação montado em articulador não ajustável, né? É o que é um absurdo, né? O mais comumente é usar e de intercomunicação importante com o protético e o dentista é o semi-ajustável, né? Na verdade, o protético tem um aparelho desse lá, o dentista tem um aparelho e o dentista envia para o protético apenas essas bolachas aqui com o modelo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse corpo todo do articulador fica com o dentista, tá? Ele só vai mandar as bolachas com os modelos lá no protético, ele monta no articulador dele, tá? Geralmente a charneirinha ou verticulador, o dentista nem tem consultório, ele só manda o modelo
do protético monta em charneira mesmo. Como não precisa de dados nenhum, né, do paciente, ele só monta na charneira, tá? E o totalmente ajustável é um dispositivo bem mais complexo de realizar, mais demorado. Então, ele é de uso muito pouco comum em odonto, tá? Então, aí os articuladores não ajustáveis, né? Diversos modelos aí que a gente vai achar. Alguns vêm até com movimento de mandíbula, igual esse daqui, ó. Né? Movimenta a maxila, na verdade, simula o movimento da mandíbula, né? Esse aqui, além de abrir e fechar, ele movimenta de lado, tá vendo? Ele tem aqui uma mola aqui atrás, ele movimenta de lado. Esse também movimenta de lado, tem uma mola aqui atrás, tá ok? Esse também tem certo movimento, certo? Um pouquinho mais limitado, mas tem também, tá ok? Mas esses movimentos aí não reproduzem realmente os movimentos da boca, tá? Então, são articuladores que servem só com medida de abertura e fechamento de boca, tá ok? Esses são conhecidos como charneira. Geralmente, a charneira é para modelos, pode ser usado para modelos parciais ou modelos totais de boca. E tem o verticulador, né? Que é só abrir e fechar. O verticulador geralmente se usa em modelos parciais, tá ok? Modelos parciais, tá? Ele só abre e fecha, não tem movimento, nenhum tipo de movimento de lateralidade, tá? Então, os articuladores não ajustáveis, né, é o tipo de articulador aí mais simples que existe, né, no mercado. E muitas vezes o dentista nem tem no consultório, né, ele só, como eu falei para vocês, ele molda o paciente e manda o modelo para o protético ele mesmo, né, com o que ele tem lá de registro interoclusal do paciente, que o dentista monta, né, manda para ele faz a montagem dos dois modelos nesse articulador aí não ajustável, né? Como que é essa montagem, né? Um modelo superior aqui, modelo inferior aqui embaixo, né? E eles ocluindo por meio da mordida em cera ou mordida em silicone que o dentista monta. Então, o mais simples aí dos articuladores, né? Não reproduz as excursões, né? Da mandíbula, lateralidade e protusão. Seu movimento fica restrito aí, né? Abertura e fechamento em máxima intercuspidação habitual, quando muito, né, o dentista manipula para a relação cêntrica e em relação cêntrica, ok? Em alguns modelos pode haver movimentos excêntricos, tá? No entanto, esses movimentos serão reproduzidos segundo os padrões, né, arbitrários, né? Quer dizer, não existe aí relação com o paciente, tá, ok? Então, eles são indicados para casos simples, contraindicados, tá, ok? Contraindicados, que não haja complexidade de oclusão, né? Então, um casinho pequenininho de onlay, inlay, às vezes até pode ser feito, tá? Então, só havendo esse pequeno controle aí de oclusão, o dentista perde muito tempo, né? Ajustando as próteses no paciente. É o que a gente comentou, né? Então, lateralidade não consegue ajustar, mesmo em máxima intercuspidação habitual, também é difícil ajustar, ok? Não é simples fazer isso. Não dá para fazer isso nos modelos de charneira. Então, isso compete ao quê? Ao dentista depois fazer esse ajuste oclusal na boca do paciente, o que acarreta em quê? Naquilo que a gente comentou com vocês. Muitas vezes em ponta de cúspide, com ponta de cúspide, não bate, aí tem que desgastar a prótese, aí vai fazer lateralidade, está pegando muito mais, vai desgastar a prótese, estoura a porcelana. Então, isso complica demais aí, sem contar o quê? Para você visualizar esses contatos prematuros ou interferências oclusais, né, na boca do paciente, com uma prótese nova, polida, é muito mais difícil. É extremamente complexo fazer isso na boca do paciente, tá? Outra limitação é não a possibilidade de adaptar um arco facial para transferência aí das relações, né, das relações interoclusais do paciente, que a gente vai ver que no semi-ajustável a gente consegue fazer isso, né? Então, o dentista que usa esse articulador deverá estar apto a compensar as limitações do aparelho, mas apto até certo ponto. Ele tem que entender que ele vai ter que fazer todos esses ajustes e refinamento de ajuste na boca, o que é extremamente complexo, tá? Sem haver essa preocupação do dentista, né, vai ocorrer o quê? Né? Vai ocorrer traumas oclusais, né, contatos prematuros, interferência oclusal, que vão levar a alterações tanto no dente quanto no sistema estomatognático aí, mercaptana, tá, gente? Lembrei a moldagem lá, agora vem na minha cabeça, tá vendo? É igual o velho mesmo, vem de vez em quando, né? Moldagem de
E a moldagem com casquete é através de mercaptano, tá? Então, lá de trás aí. Então, então levando a mudança no sistema estomatognático, né? Então, problema com ATM, problema de muscular, tá ok? Então, isso aí, muitas das vezes, o dentista, né, acha que tá legal, né? A charneirinha já dá a oclusão lá e põe na boca, não checa, só assim, abre e fecha, tá pegando? Ah, tá pegando um pouquinho, você vai acostumar. Né? Nem chega a ver lateralidade, ok? Isso traz um prejuízo muito grande para o paciente, né? A oclusão é algo que tem que ser levado em consideração. Seguindo aí os articuladores não ajustáveis, nós temos os articuladores semi-ajustáveis, tá? Semi-ajustáveis. Quem são esses articuladores semi-ajustáveis? São de dois tipos, que a gente chama de arcon e não arcon, não vou entrar muito nesse mérito, tá? Mas rapidamente, os arcons são aqueles articuladores em que o côndilo fica no ramo inferior do articulador, quer dizer, como se fosse na mandíbula mesmo, tá? Então, seria esse aqui, ó, seria o côndilo, isso daqui seria o côndilo, ok? Esse é o arcon. O arcon, o côndilo vem no ramo superior, que seria o que? A maxila, né? Obviamente, sendo no ramo inferior, reproduz com muito mais fidelidade os movimentos da mandíbula, tá? Então, o arcon e não arcon seria isso. Mas, enfim, o que interessa a gente entender aí é que os semi-ajustáveis, eles vão reproduzir com quase totalidade os movimentos da boca do paciente. Obviamente, né, com algumas limitações, tá? São excelentes aí, articuladores para se fazer o diagnóstico oclusal do paciente, quer dizer, estabelecer aí contatos prematuros, interferências oclusais, planejamento de um ajuste oclusal, confecções de prótese, né? É excelente aparelho que a gente usa aí comumente no consultório, tá? Esses articuladores são projetados de modo que algumas relações maxilomandibular possam ser transportadas para ele através do arco facial, ok? Para servir de diagnóstico, como a gente falou, né? De interferência oclusal, trauma oclusal, né? Plano de tratamento, né? Planejamento de prótese e a própria confecção aí das próteses odontológicas, né? São instrumentos aí que permitem a realização de trabalhos protéticos muito mais precisos que aqueles não ajustáveis, por a série de fatores que a gente falou aí para trás, tá? Então, ele reproduz o movimento, né? Ele pode reproduzir a oclusão incêntrica, a oclusão em máxima intercruzação habitual, depende do seu registro, né? Como é tomado o registro em cera. Ele pode reproduzir o movimento de lateralidade e de protrusão, tá? Com muita proximidade do que é na boca do paciente. Então, esse fato aí vai implicar o quê? Uma menor perda de tempo no ajuste de peça, né, de trabalho protético na boca e num controle mais aprimorado da oclusão. Então, é fundamental aí. Então, na verdade, a gente acha que está perdendo tempo em montar em articulador. Na verdade, nós estamos ganhando muito tempo fora a qualidade do trabalho. Tá? Então, esses articuladores, né, eles podem apresentar três... eu falei, apresenta os vários movimentos, né? De fechamento, lateralidade e protusão, mas ele também copia a distância intercondilar do paciente, ok? Então, os articuladores aí podem representar o ajuste da distância intercondilar em 3 posições, né? Pequena, média e grande. Então, aí padronizou o ser humano em uma distância intercondilar pequena, média e grande. Não dá para fazer o ajuste fino da distância intercondilar. Isso aí só com totalmente ajustável, tá? Dá para fazer esse ajuste fino. Mas tem uma proximidade aí do que são as médias aí no ser humano, ok? Então, olhando por detrás, daqui a pouco a gente vai ver como que é todo o articulador, né? Olhando ele por detrás, isso daqui seria o quê? Seria, né, a parte que seria o côndilo, tá? Aqui seria a parte que seria o côndilo. Então, vou voltar uma foto aqui só para vocês tentarem entender isso, né? Então, aqui, é esse articulador que nós estamos vendo ali, só que olhando, né, tendo os olhos, né, observando ele por trás, né, como se a gente tivesse com o olho aqui, assim, ó, o olho aqui, né, o olho aqui, observando ele por trás, tá? Observando ele por trás. Então, nós vamos ver o quê? Esse dispositivo aqui, que também ali não está dando para ver direito, mais para frente a gente vê, que seria o quê? Simulador do côndilo, tá? Aqui mesmo a gente pode ver, né? Então, a distância desse côndilo
a esse côndilo aqui, né? A esse côndilo aqui, pode ser large, né? L, medium, que é médio, né? Ou small, que é pequeno, né? Então, pequeno, médio ou grande, tem aqui as 3 posições. Dependendo do que for no paciente, a gente coloca, né? A parafusa, essa distância, adequa a essa distância intercondilar aí, ok? Seguindo aí, então, né? Olhando aqui por detrás, aos 3 orifícios, né? Se fica esse dispositivo aqui, que seria a imitação do côndilo, se ele fica aqui no primeiro, né? No primeiro, essa distância intercondilar é o quê? Pequena. Se fica no meio, igual está aqui nesse exemplo, essa distância intercondilar é média. E se fica no grande, essa distância intercondilar é o quê? É grande. Quem vai definir isso daí, para mim, a distância, tá? É um dispositivo que a gente chama de arco facial, que é tirado do paciente, é medida essa distância do paciente, e aí daqui a pouquinho eu falo para vocês aí como que se monta o arco facial, tá? E também, além disso, né, os articuladores também apresentam inclinações, né, da guia condilar, né? Então a gente consegue regular o ângulo de Bennett, tá? E a sua inclinação, tá? A sua inclinação condilar e o ângulo aí de Bennett. Daqui a pouquinho a gente vê aí mais sobre isso. Apesar do que, né, por convenção, né, nós usamos sempre no ângulo de Bennett 15 graus e no ângulo de inclinação 30 ou 30,5 graus aí, ok? Então é meio que padronizado isso, joia? Então os articuladores aí semi-ajustáveis, né? Eles também vêm com o quê? Como eu falei agora há pouquinho para vocês, eles vêm com arco facial, né? Vem com arco facial aí. Para quê? Para obter as medidas do paciente que são necessárias para a montagem do modelo no articulador. Então, o arco facial, né? Esse trem doidão aqui que vocês estão vendo, ele é utilizado para quê? Para tanto medir a distância intercondilar, quanto que eu ver a inclinação e a posição dos dentes com relação à face do paciente, para que eu possa transferir esse registro, né, esses dados, para o meu articulador através dos modelos de gesso que a gente tirou cópia do paciente. Tá? Então, vocês estão vendo o arco aqui facial montado no paciente, o arco facial aqui montado no articulador, para quê? Para favorecer aí a montagem dos dentes, né, dos modelos, tanto superior quanto inferior, para o registro aí mais próximo possível do que ocorre na boca do paciente. Tá? Daqui a pouco a gente vê como é que monta isso aí. Então aí, e aqui a gente colocou de uma forma errada, vou até corrigir aí, vocês me desculpem. Deixa eu só sair aqui, né? Na verdade, são os articuladores totalmente ajustáveis, né? Aumenta. Totalmente ajustáveis aí, né? Que eles têm uma complexidade de determinação dos movimentos articulares muito maior, ele é muito mais detalhista, né? Ele pode ser também arcon e não arcon, mas não vou entrar nesse mérito, mas a gente consegue definir vários ângulos dele aí, inclusive o ângulo de Fischer, né? Distância intercondilar bem precisa, tá? Mas dentre os articuladores aí, este é o que é mais complexo, né? Mais difícil de ser manuseado. Então ele não é tão amplamente utilizado, ok? Justamente pela dificuldade da técnica de montagem, né? Se determinar todas essas distâncias, todos esses ângulos, é um pouco mais complexo, demora bem mais tempo, tá? E não traz tantas vantagens assim, pelo ponto de vista prático, né? Mas de pesquisa sim, mas pelo ponto de vista prático, não traz tantas vantagens assim com relação aos semi-ajustáveis, tá? Então, aí, falando aí, continuando sobre o articulador semi-ajustável, pessoal, nós vamos aí iniciar agora, tá? Vendo, né, como que são os componentes do articulador semi-ajustável, como a gente faz a regulagem dele, o que é o arco facial. Opa, não é arco fácil não, hein? O corretor também deu uma falhada aqui, né? Como que é o arco facial, né? O arco facial. E como que como a gente
tira esse arco facial, quer dizer, como a gente registra, né, esses dados do paciente por meio do arco facial, e como nós montamos o arco facial no articulador junto com os modelos. Vamos ver tudo isso aí para ter aplicabilidade aí clínica, tá? Então, os articuladores aí semi-ajustáveis, eles são divididos em dois componentes que não são presos, tá? Eles não são presos um ao outro. É o componente superior, tá? Que simularia aí a maxila, onde aqui nessa parte, né, o ramo superior que a gente chama, onde nessa parte do articulador, só retornando aqui, essa parte do articulador seria a região, né, da cavidade glenoide, né, da cavidade articular, tá ok? Seria essa região, aí no articulador superior, tá? No ramo superior do articulador, ok? E no ramo inferior estaria essa estrutura em L com o côndilo aqui, né, que eu mostrei para vocês, que define a distância intercondilar através de uma esfera, né? Através de uma esfera. Esse é o articulador mais comum, o articulador arcon, que a gente chama semi-ajustável, em que a esfera da articulação que significaria o côndilo, ela está no ramo inferior, tá? Então, eles não são presos, obviamente, eles soltam. Aqui no centro tem o que a gente chama pino guia, né? Guia incisal ou pino guia, tá ok? Que é o pino aí que vai nos auxiliar na excursão, né? Nas movimentações aí do articulador semi-ajustável. Além disso, ele tem duas chapas, né? O bolacha, a gente chama de bolacha isso, tá? Tem duas bolachas, uma superior e uma inferior, e essas bolachas aqui é onde que ficam presos os modelos, né? A gente modelo em gesso, a gente coloca gesso, mais gesso aqui, e trava esses modelos aqui nessas bolachas, né, por meio do arco facial. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente só manda para o protético a bolacha de cima e a bolacha de baixo. Como os articuladores são padronizados, é só ele inserir essa bolacha, né, travar essa bolacha dele em cima, travar a bolacha embaixo, que ele vai ter aí a reprodução que foi feita em consultório. Tá? Então, vamos lá, os componentes de regulagem do articulador semi-ajustável, né? Então, quando vocês observarem agora asa, ele vai estar relacionado, né? Vai significar articulador semi-ajustável, tá? Então, são 3 medidas aí de ajuste, né, do articulador semi-ajustável, que traz o mais próximo possível das características clínicas do paciente, né? As 3 medidas são a distância intercondilar, quer dizer, entre os côndilos, eu já comentei com vocês anteriormente, né? Essa distância intercondilar do paciente é obtida por meio do arco facial. Daqui a pouquinho a gente vê como é que a gente obtém essa medida aí, tá? Ela pode ser pequena, média ou grande, dependendo aí do paciente. Você tem uma carinha, né? Você tem uma cara média ou você tem um carão, tá? Então, os alunos costumam muito brincar, né? Quando o cara tem distância intercondilar lá, a gente tinha um colega, um xará nosso aí, que a gente formou junto, né? Da minha turma, e o Léo, xará meu, na disciplina de prótese, né? Nós fomos de prótese fixa, nós fizemos dupla, né? Depois, em prótese removível, eu fiz dupla com outro colega chamado Fabiano, né? Então, o Léo, meu xará, é um cara que tem uma cara grande. Então, a gente, tirando o arco facial dele, né, não serve de bullying aí para vocês não, viu, gente? Tô só contando uma história aí do que aconteceu comigo. Então, tirando o arco facial do Léo lá, né, fazendo a medida da distância intercondilar dele, eu vi que o dele deu G, né? E foi só ele na sala de aula que deu G. Todo mundo deu M, eu deu P. Aí, de cara, eu já falei assim, não, mas você tem cara de cachorro, né? Aí pegou, ficou cachorrão, cachorro maluco, cão maluco. Então pegou o nome lá, um apelidão nele aí, por causa de um arco facial. Não serve de bullying aí para vocês, é só para a gente interter um pouquinho, tá? Mas é o que? É a medida dada, né, pelo arco facial pequeno, médio, grande. Então tá aí, ó, o arco facial visto por cima, né? Esse arco facial visto por cima, meus amigos, a gente pode perceber aí que existe nele, né, olivas, né? Chamo de olivas, tá? Existe um garfo, né, que fica aqui embaixo, tá? E existe os braços,
um garfo não está dando para ver, daqui a pouquinho a gente vê o garfo, tá? Existem os braços e conectado a esses braços existem olivas, né? Isso daqui abre e fecha, como se fosse um braço mesmo. Para quê? Para que eu possa adequar ou adaptar essas olivas lá no ouvido do paciente, tá vendo? Eu adapto as olivas, depois a gente fala aqui sobre o naso, tá? Não vou entrar no método, mas tem esse dispositivo que chama naso, que é preso lá na glabela, tá? É travado lá na glabela, ok? E tem o garfo, que não está dando para ver aqui, que fica na boca do paciente, que daqui a pouquinho a gente vai ver. E esse braço aqui, né, como ele abre e fecha, ele tem 2 parafusos que vão travar esse braço lá na oliva do paciente. E um parafuso central que ajuda a travar todo o conjunto, né, e também o naso lá, que fica preso na glabela do paciente. E glabela, aquela região aí, né, supranasal, tá bom? Então, através desse travamento, junto com o garfo que está aqui, que eu não vou falar agora no momento, eu consigo já de cara obter o quê? A distância interoclusal, intercondilar desse paciente, ó. Essa região anterior aqui do arco facial tem as marcações lá, né? Small, medium e large, né? Então, o que significa? Não é esse parafuso, né, que dá essa medida. A gente tem aqui, ó, embaixo uma marcação. Se ela tiver aqui, esse paciente tem uma distância intercondilar pequena. Se ele está aqui, média. Se ele está aqui, grande, ok? Obviamente não é, né, não é uma medida exata, né? Chega muito próximo aí do exato, ok? Então, se está aqui no meio é small, se está aqui no meio certinho desse sulco é médio, e daqui para frente é tudo large, tá? Então, chega próximo, né, do que é do paciente, né? Tem paciente que pode estar aqui, tem paciente que pode estar aqui no médio, mas dá uma distância aí aproximada, né, do côndilo do paciente. E por meio disso, o que a gente faz? A gente adequa, olha lá, ó. Esse aqui são os adaptadores, como se fosse o côndilo do paciente, né? Ele pode ficar ou aqui mais externo, que é o large, ou no meio, como está aí, que é o médio, ou mais centralizado, que é o quê? O pequeno. Aí a gente desparafusa ou parafusa de acordo aí com a nossa necessidade. A gente coloca daquilo que o arco facial falar do paciente aí. Então, nesse caso aí, mediu, deu M, então ficou o quê? Médio, então vai ficar o quê? No médio, tá? Primeira medida que a gente adequa aí com o arco facial, tá? A outra medida, né, que nós temos aí no nosso articulador é o quê? É o ângulo de Bennett, tá? Que vai corresponder ao ângulo formado pela trajetória em que o côndilo vai exercer, tá? A trajetória, o caminho que o côndilo vai exercer no lado de não trabalho, ou de balanço, ou de balanceio, no plano sagital, obviamente, no movimento de lateralidade da mandíbula, tá? Então, olhando de frente, tá? Como se estivesse olhando de frente para o paciente. Então, vamos desenhar aqui. Vou desenhar aqui um côndilo, uma mandíbula. Continua a mandíbula aqui. O outro côndilo. Processo coronoide. Restante da mandíbula aí. Processo coronoide. Ficou ruim aí, né? Tá bom. Então seria o quê? Qual que é a trajetória, né? Então vamos dizer que o paciente vai fazer excursão da mandíbula para o lado esquerdo, quer dizer, vai movimentar a mandíbula dele para o lado esquerdo, tá ok? Vai fazer movimento de lateralidade. O ângulo de Bennett é o ângulo formado pelo lado de balanço, quer dizer, o lado de não trabalho. Só um minutinho. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um laranja. É o lado de não trabalho. Então, qual lado está trabalhando o côndilo? Esse daqui, que está expulsionando para a esquerda. Então, é o ângulo que esse côndilo vai formar, tá? No lado de não trabalho, tá ok? Com relação ao plano sagital, tá bom? Então, esse ângulo aqui, certo? No lado de não trabalho, tá? Geralmente, né? Geralmente a gente determina, a gente não tira essas medidas no paciente, tá? Geralmente a gente convenciona em 15 graus, porque a grande maioria vai ter essa excursão de 15 graus aí, tá bom?
Então, a gente determina esse ângulo de Bennett, né, por volta de 15 graus. Deu para entender isso daí? Então, vamos lá. Então, no articulador, tá? Deixa eu botar uma foto maior do articulador para vocês saberem onde é que é isso. No articulador, essa região aqui, ó, vai me determinar o ângulo de Bennett e o ângulo de inclinação, tá? O ângulo de Bennett é esse daqui, ó. Com essa chave aqui eu determino, ok? Com essa chave aqui eu determino o ângulo de Bennett, esse parafuso aí. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente coloca de 0 a 30 lá, a gente coloca o quê? O ângulo de Bennett em 15 graus por meio desse parafuso aqui. Tá? Esse ângulo de inclinação é o terceiro ajuste que nós vamos fazer no articulador. Então, o primeiro ajuste foi feito, que é o que? A distância intercondilar. Esse o arco facial nos dá. O segundo ajuste, o ângulo de Bennett. Tá? O que é o ângulo de Bennett? Aquele ângulo do lado de balanço durante a excursão de lateralidade do paciente é formado aí, né, no plano sagital, tá, ok? Com o plano sagital visto de frente, tá? Então, esse ângulo a gente determina ele, conveniou-se, é conveniado usar aqui 30, tá, ok? Oh, perdão, 15 graus, como vocês estão vendo aqui, tá joia? E por fim aí o ângulo de inclinação, tá? O ângulo de inclinação condilar, que é um ângulo que corresponde ao deslocamento do cândilo para baixo do lado de balanço também, quer dizer, do lado de não trabalho, quando a mandíbula está em protrusão ou em lateralidade, tá? Para esse ângulo, conveniou-se usar 30 graus de inclinação. Esse ângulo também fica o que? No ramo superior do articulador, tá? É esse ângulo aqui, tá? Que é determinado também com o auxílio dessa chave, tá? Ok? Você gira para cá ou gira para cá, 30 e um pouquinho, né? 30,4, 30,5, né? Próximo de 30 aí, não menos de 30, é o ângulo aí de inclinação condilar, quer dizer, quanto que o côndilo ele inclina, né, para frente, quer dizer, não dá para desenhar aqui, seria só uma visualização de lado, então vou tentar fazer aqui, ó, né, o côndilo visto aí de lado, né, pessoal, o côndilo visto aí de lado, ok? Seria o quê? A inclinação que o ângulo faz, tá? Para baixo durante o movimento de protrusão e de lateralidade, óbvio. Por quê? Porque o côndilo, né, ele faz o movimento pela cavidade glenoide, tá, ok? Nesse movimento ele vai para baixo e para frente, tá? O côndilo toma essa posição, para baixo e para frente. E ao fazer essa posição, esse ângulo é medido, tá, ok? Esse ângulo medido, ele tem que ser em torno de quê? De 30 graus, tá? 30 graus, ok? Então, se vocês não sabem o movimento côndilo, é só botar o dedo aí na frente da eminência articular aí, né? Eminência articular, nossa senhora, do tragus, né? Logo à frente do tragus aí, ok? Vocês vão sentir o que é o tragus. É aquela orelhinha, né? Aquele vizinho da orelha aí, tá? Coloca o dedo aí e vocês vão sentir o movimento que o côndilo faz, tá, ok? Um lado para o outro e em protrusão, tá bom? Vocês vão entender direitinho o que é ângulo de Bennett e ângulo de inclinação aí, tá? Só vocês tocarem aí, vocês vão sentir, tá bom? Então, seguindo aí, esses três ajustes, né? Esses três ajustes de regulação do articulador, nós temos que fazer. O primeiro ajuste, né, é dado pelo arco facial, que vai ser pequeno, médio ou grande, né? A distância intercondilar. O segundo ajuste, ângulo de Bennett, né, que nós vamos deixar ele na média de 15 graus mesmo, não vamos modificar. E o ângulo de inclinação condilar, que nós vamos deixar na média de 30 graus, tá? 30,5, alguma coisa, um pouquinho depois do 30, tá? Mixaria depois do 30. Esses são os ajustes que a gente faz no arco facial, ó, melhor dizendo, no articulador semiajustável, tá? E aí a gente tem uma outra guia também, que é o pino guia, o pino incisivo, que é esse pino aqui, tá? Que ele fica preso no ramo superior do articulador, tá? Fica preso no ramo superior do articulador. Esse pino, na hora da gente montar os modelos, ele tem diversas medidas aqui, que a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente fala, tá? Ele tem um lado que é
chanfrado, vocês estão vendo. Tem o outro lado que ele é rombo, não está aparecendo aqui, é o formato rombo, tá? E aqui em cima dele, ele é todo cheio de marcações, não está dando para ver, mas cheio de marcações para cima e para baixo. Sendo que a marcação que nós vamos usar é a marcação 0, tá? A marcação do meio certinho é onde que vai estar o quê? Coincidindo com essa parte superior, tá? A marcação 0, vou falar mais para frente, vai coincidir com o marco superior do ramo aí, superior do articulador. Obviamente ele fica preso por quê? Por este parafuso que vocês estão vendo aí. Bom? Na verdade, esse dispositivo guia serve para a gente jogar, né, o ramo, a parte de cima do articulador, para um lado e para o outro, simulando os movimentos de lateralidade, e para frente, simulando o movimento de protrusão. Tá, pessoal? Ele serve, o pin guia serve para isso, e também para quê? Para barrar, para que esse arco aqui, né, esse ramo superior não caia. Tá? Visto isso, então, meus amigos, deixa eu ver aqui. Vou ver se vai dar tempo, se eu falo depois do intervalo o arco facial. Deixa eu ver se vai dar. Vou só falar do arco facial e aí a gente para um pouquinho para a gente falar aí como que é a montagem desse conjunto todo, tá? Então, o arco facial, né, como vocês estão vendo aí, né, eu já demonstrei para vocês o arco facial. Então, o arco facial é um componente do articulador que tem a finalidade de registrar a distância entre os côndilos, né? E a distância das articulações dos dentes superiores, tá? Então, e transportar, né, para o articulador, além de registrar a distância intercondilar, através aqui das olivas, ele transporta para o articulador a relação dos arcos dentais, né, o arco superior e o arco inferior, a sua distância e a sua relação, tá? Então, ele é composto pelo naso, né? O naso, esse daqui, a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? Esse é o naso. Ele é composto do garfo de mordida, que está aqui embaixo. Pode ser garfo assim ou pode ser garfo para prótese removível. Não vou entrar nem no mérito do garfo da prótese removível, que não é a nossa disciplina. Tem as olivas, né? Que vão encaixar lá nos condutos auriculares. Tem a presilha superior e inferior, então as presilhas, né? As presilhas, aqui embaixo também tem a presilha do garfo, tá? Tem as presilhas. E tem o indicador da distância intercondilar, que está aqui, ó, o indicador da distância intercondilar. Ok? Tem que pegar aí e namorar um pouquinho seu arco facial para vocês dominarem ele. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho um vídeo mais explicativo, além das explicações por fotos, nós vamos ver aí um vídeo aí também mostrando o arco facial, tá? Então, esse arco facial, a única função dele é o quê? Tirar aí as medidas do paciente. Isso só é utilizado para tirar as medidas. É o que o dentista mais tem preguiça de fazer, tá? Isso vocês vão ver que é muito simples de fazer. Em 2 minutos, no máximo, o paciente colaborando, né? 2, 3 minutos, vocês já tiraram aí as medidas com arco facial. Claro, em tempos de Covid, né? Eu, inclusive, procurei aí na literatura alguma coisa falando sobre o arco facial em tempos de Covid, né? Então, a fábrica já de recomendação, ela fala o seguinte, tá? A fábrica fala o seguinte, esse garfo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, ele solta, né? Esse garfo pode e deve ser esterilizado, tá? Isso é esterilizado. Todo o restante do arco facial não é esterilizado. A recomendação da fábrica é que se faça a limpeza com água morna, tá? E faz depois a desinfecção com álcool 70, tá ok? Mas eu não achei nada relacionado aí, né? O álcool dele todo, né? Desse arco facial todo, faz a limpeza com álcool 70, desinfecção com a limpeza com água morna e a desinfecção aí com álcool 70. E o garfo, que é o que vai realmente dentro da boca, é feito a esterilização, né? Ele vai entrar em contato com os fluidos orais, então, obviamente, tem que ser esterilizado, tá? Então, fica aí, tá aí o arco facial. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho aí para vocês aí, em torno, vocês preferem o quê? 15 ou 20 minutos? O que vocês preferem? São 10 e 10 agora. Ok? Como ninguém se manifestou, nós vamos fazer então um intervalinho 10 e 20 até 10 e meia.
daqui a 20 minutos nós retornamos aí, com 10 minutos nós retornamos com a montagem do arco facial do articulador, ok? Vou parar de compartilhar meu áudio e o vídeo.
Ok, pessoal, retornando aí. Eu vou compartilhar a tela, vocês, por favor, me relatem, me reportem se a tela está sendo compartilhada. Nesse exato momento estou compartilhando a tela. Aparece aí o meu PowerPoint. Sim. Ok, vamos lá então. Então, a montagem do arco facial seguir uma sequência, tá, pessoal? Em que a gente vai abordar, né, obviamente, essa sequência de montagem vai estar relacionada à moldagem do paciente, né, claro, vai moldar o arcado superior, o arcado inferior, né, confecção, né, dos modelos em gesso, e aí vamos passar por registro do arco facial, montagem do arco facial no paciente, transferência desse arco facial para o articulador, né? Quer dizer, regulagem do articulador e transferência do arco facial, montagem do modelo superior, né? Do modelo superior que foi tirado do paciente no arco facial que está preso ao articulador, vão entender isso. Depois, vamos adaptar o registro oclusal nesse modelo que já está no articulador. E, por fim, adaptação da montagem do modelo inferior e finalização da montagem, tá? A gente vai ver tudo isso aí, esse passo a passo, de uma forma bem sucinta, tá, gente? Que o legal é fazer a prática lá, ok? Então, vou passar a parte de moldagem do paciente, confecção do modelo gesso, isso aí não vou entrar muito no mérito, não, né? Então, com o material lá de registro de mordida, né? Quer dizer, nós vamos pegar o garfo, né? O garfo primeira coisa que a gente vai fazer é o registro do arco facial, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o garfo que vem lá no arco facial, tirar esse garfo que está estéreo, né? Está estéreo. Vamos colocar Godiva, né? Godiva ou silicone, tá? Godiva ou silicone, vai depender do que vocês quiserem gastar. Se vocês não tiverem, Godiva é um material que ele é termoplástico, e precisa esquentar na chama para que ele possa derreter e a gente possa colocar ele aqui no garfo, né? No garfo lá do arco facial. Caso vocês não usem a Godiva, que não é um material nem tão fácil de achar assim hoje em dia, né? Eu tenho uns bastões lá muito velhos, tinha comprado uma vez, comprei uns 10 caixas de Godiva e tem bastão de Godiva até hoje lá no consultório, muito antigo. Então nem sei se acha isso. Se não achar, é silicone mesmo. Algumas vezes até faço em silicone, porque a Godiva, né, demora mais tempo e tem essa questão de esquentar, ter fogo, isso pode queimar. Então a gente usa geralmente a silicone aí, tá? Então você vai colocar silicone ou a Godiva em 3 pontos do garfo, né? O ponto central e 2 pontos laterais. E esses pontos vão ser encaixe dos molares, direito e esquerdo, e aqui na frente dos incisivos, tá? Para quê? Para ter uma estabilidade aí deste garfo e para que ele fique adequado, adaptado aos dentes do paciente. Então eu coloco na parte que é mais plana, né? Porque a parte do lado contrário do garfo é onde que fica essa ponta, ela fica soldada. Então a gente coloca no lado contrário dessa ponta de solda, tá? Vai ficar melhor. Então faz a adequação, tá? Faz a adequação aí, coloca Godiva ou silicone, tá? E leva isso à boca do paciente. Okay? Vai levar isso à boca do paciente, tá? Então a gente pede para o paciente abrir a boca, adequa o garfo na boca do paciente, deixa esse pino aqui, ó, esse pino centralizado com o nariz dele, então isso é feito atrás do paciente, deixa centralizado e espera aí, segura esse garfo em posição e aguarda ou que a Godiva endureça, né, ou que o silicone tome presa, ok? Obviamente a Godiva não pode estar muito, muito quente não, tá? Vocês batem o dedo nela, quem já trabalha com Godiva é assim, a gente bate o dedo nela e vê se ela está muito quente, para não queimar o paciente, tá? Ou então passa também uma vaselina aí na superfície dos dentes do paciente, ok? E leva lá ou usa silicone, que é muito mais prático. Então tá aí, né? A Godiva ou a silicone, elas tomam o quê? Tomam o registro dos dentes do paciente, dos molares e do incisivo. É bom a gente testar no modelo, tá? Para ver se isso está estável, tá? Peça o modelo para ver se isso aqui está estável. Algumas vezes a Godiva até se solta desse garfo, tá? Então vocês testam aí para ver se está estável, tanto no modelo quanto na boca do paciente, tá? Isso tem que ficar bem estável sem ter báscula.
Se tiver báscula, algumas vezes, a gente pode usar um silicone leve também, ou no caso aqui da Godiva, vocês podem usar uma pasta zinco-enólica, tá? Para poder ter uma segunda cópia aí também, para ficar mais estável, né? Depois que tiver tomado presa, né? Depois que secou a Godiva, né? Que endureceu a Godiva, manipula uma pasta zinco-enólica e coloca aqui e leva em posição na boca do paciente, né? Então é uma segunda medida aí, tá? Ou no caso silicone, silicone leve, mas isso tem que ficar bem firme, não pode ter báscula, tá? E aí a gente leva para a boca, solicita, né? Dá uma luvinha, aquelas luvinhas sem ser de procedimento, aquelas de sobreluva, né? Dá para o paciente uma sobreluva e pede ao auxiliar, né? Nosso TSB, para segurar aí, né? O garfo na boca, né? Travar esse garfo na boca, tá ok? Então, o paciente seguro, o auxiliar seguro. E aí, né, preferencialmente com o paciente deitado, porque isso dá uma pressão no ouvido danado, tirar o arco facial. Então, deita o paciente, deixa ele deitado, que diminui a pressão no ouvido, tá? Então, coloca o garfo na boca e nós vamos adequar o arco facial, tanto no garfo quanto nas olivas, no ouvido do paciente agora. Esse é o momento mais crítico aí, né, mais tenso, vamos dizer assim, para se tirar o arco facial, tanto para o paciente quanto para o profissional. O profissional sente um certo incômodo, obviamente, pela pressão, pela quantidade de coisa, né, aquele parafernália na frente dele, e o profissional aí com medo de machucar o paciente, tá? Então, a gente adequa primeiro, né, o braço do garfo no arco facial, primeiro adequado o do braço do garfo no arco facial, depois nós vamos adequar a ogiva, tá? Então a gente adequa, né, com a borboleta de fixação, quer dizer, com essa trava aqui de fixação sempre voltada para baixo, tá? É o parafuso de fixação. E depois nós adequamos a oliva dentro do ouvido do paciente. E o paciente continua a segurar lá o garfo, não pode soltar, tá? E fala para ele, agora você vai sentir pressão. Ao mesmo tempo que a gente encaixa as olivas no ouvido do paciente, nós vamos pressionar o naso lá na glabela, ok? Pressionar o naso lá na glabela. Feito tudo isso, é hora de travar todos os parafusos. Trava primeiro o naso, tá? É o primeiro parafuso a ser travado. Então, primeiro eu encaixo, né, o arco facial no garfo. Depois eu encaixo a ogiva, né, a ogiva lá no ouvido do paciente. E, por fim, eu encaixo ou adapto o naso na glabela. Aí eu começo a parafusar ao contrário. Parafuso aí o naso primeiro, tá? Agora o sistema já está quase todo travado no paciente. O paciente quase que não precisa segurar mais. Então, eu travo o naso, tá? Travo os parafusos do braço do arco facial, o naso que já está travado, e por fim travo o garfo lá, tá? Por fim, eu empurro o garfo o máximo possível para próximo da boca do paciente e travo o garfo, tá, ok? Travo tanto aqui por baixo quanto aqui por lado, eu travo o garfo. Então tá tudo aí travado, todos os parafusos travados, né? Aí o paciente já vai poder soltar o arco facial, né? Aí o paciente solta o arco facial e a gente vê que ele no movimento, que ele está lá certinho, é hora de tomar as medidas e retirar o arco facial, ok? É importante essa última fase aqui, gente, olha. Essa última fase é importante porque é aqui que nós vamos ter a ideia do registro, né? Quando eu adequo o braço do garfo ao garfo, é aqui que eu vou tirar o registro do arco dental superior do paciente com relação à face, tá? Então, isso é muito importante. Tem arco que é mais inclinado para um lado, para o outro. Essa fase é muito importante. O garfo está bem adaptado ao dente, tá? Não movimentar, ok? E vocês travarem bem o sistema aqui. Travar bem o sistema, tá joia? Esse parafuso tem que estar bem travado, porque nele nós só vamos voltar a mexer nele depois lá no articulador, tá? Então, travou o naso, travou o braço lateral, travou o garfo, é hora de tirar as medidas, né? Confere se está tudo aí firme, que nada saiu do lugar, né? Só um minutinho, por favor. Confira aí que nada saiu do lugar.
né? Então tá aí, tá preso o arco facial. Agora é hora de tirar a medida, né? Vamos avaliar a distância intercondilar, né? Então a gente olha aqui na frente, ó, vai estar lá a medida a distância intercondilar do paciente. Pronto. Agora acabou a função do arco facial no paciente. Agora é desmontar o arco facial. O desmonte dele vai ser só pelos braços e pelo naso e um pouco aqui esse parafuso aí da distância intercondilar. Então só dos braços e do naso. Aqui embaixo eu não mexo, tá? Isso tem que ficar travado, que vai ser muito importante para transferir isso daqui lá para o articulador, tá ok? Então, tirou a medida, vou desparafusar, né? Vou desparafusar o naso, desparafuso aí os braços e tiro, né, o arco facial, tanto do ouvido quanto da boca do paciente, tomando cuidado para não desmontar, não interferir nessa parte de baixo, tá? Então aí, né, feito o registro, eu vou afrouxar aí os parafusos de cima, tá vendo? E tirar o naso, né? Afrouxar o naso e vou retirar o arco facial da boca do paciente, tomando cuidado com essa parte inferior dele. Tá? E aí a gente vai transferir o arco facial para o articulador para a montagem lá dos modelos de estudo, né? Então, primeiramente a gente regula o arco facial, o articulador, ângulo de Bennett em 15, ângulo, né, da inclinação condilar 30, incisal pino guia em 0 aqui em cima, com a parte romba voltada para a base do articulador, tá? As placas de montagem ou as bolachas em posição e define a distância intercondilar aí entre pequeno, médio e grande através do arco facial. Então, se o arco facial deu distância média, vocês deixem em médio. Se deu aí largo, vocês parafusem largo, tá? Se for pequeno, em pequeno, ok? Então aí agora nós vamos levar o arco facial, esse momento é crítico, tá? Levar o arco facial para prender na parte superior, no ramo superior do articulador, tá? Então existe na lateral do articulador 2 pinos guias, essa foto não está dando para ver direito, eu vou colocar aqui no articulador mais para trás aqui, ó. Existe 2 pinos guias, um pino guia de um lado aqui e um pino guia do outro lado, onde que a ogiva, né, aquela ogiva que ficou presa no ouvido do paciente, também tem um orifício que se encaixa aqui, ok? Então a gente traz lá aquela oliva, né, aquela ogiva do arco facial, encaixa ele aí nesse componente do ramo superior aí do articulador. Então a gente encaixa as ogivas uma de um lado, outra de outro, tá? Então, feito isso, nós travamos, né? Travamos novamente os parafusos, tá? Nós travamos novamente os parafusos para que, pressionando aqui atrás, para que o arco facial não se mova, não saia lá da ogiva, tá? Então, na parte da frente aí do articulador, fica apoiado sobre a barra transversal do arco, tá ok? Então, fica apoiado sobre a base transversal do arco, tá? Olha lá, ó. Apoiado sobre a base transversal do arco, tá bom? E a gente fecha, né? A gente parafusa tudo de novo aí, ok? A partir desse momento é hora de colocar os modelos. Por quê, pessoal? Se você for perceber aqui, ó, né? Ao colocar o arco facial no articulador, ficou lá, olha aqui, ó, no garfo, tá? O garfo ficou aqui, aonde que tem o encaixe dos dentes de cima do paciente, não é? Na arcada superior. Nesse encaixe aqui, eu coloco o quê? Em meu modelo que eu já tirei, que eu já fiz, né? Já fiz o modelo previamente. Então, eu coloco o modelo lá. Aí eu adapto o modelo na posição, ok? Lá no garfo, coloco um pouco de gesso pedra tipo 4, né? Aquele gesso pedra mais resistente. Nesse modelo, tá ok? A gente faz umas entrâncias no modelo também, umas áreas de retenção na parte de cima do modelo. Coloco o modelo no garfo e coloco uma bola de gesso em cima desse modelo. E vamos fechar aí a parte superior, o ramo superior, em cima desse modelo, desse gesso. Então, a bolacha do ramo superior vai entrar em contato com o gesso e o gesso por si está em contato com o modelo. E aí fica travado, né, o modelo, né, a gente espera secar,
fica travado o modelo na bolacha superior, no ramo superior aí do arco facial. É por isso que o dentista não gosta de fazer, porque demora o gesso tomar presa, né? Demora o quê? Mas demora 30, 40 minutos, né, gente? Não é tanto assim, tá? Então, feito isso, né, espera-se secar esse gesso, tomar presa, e aí agora é a hora da montagem do modelo inferior, tá? É importante também que faça um registro interoclusal, tá? Do paciente, quer dizer, como que é essa mordida do paciente na boca. Esse registro é feito com cera 7 ou com resina, Duralay, Paterno, ou com silicone, tá? É o registro de mordida do paciente, na verdade, tá? Registro intraoclusal ou registro de mordida. Isso é importante para quê? Para montar o modelo inferior no articulador. Porque se vocês lembrarem, o garfo lá, a gente só tirou o encaixe do garfo com relação ao modelo superior, né? A parte superior da boca do paciente. A parte de baixo vai ser o registro oclusal do paciente e vai determinar aonde que vai ficar o modelo inferior no articulador, tá? Isso é muito importante de levar em consideração, porque esse registro de mordida do paciente pode ser feito de duas formas. Ou o paciente pode morder em máxima intercuspidação habitual, quer dizer, que é a sua mordida normal, ou a gente manipula esse paciente em relação cêntrica, em relação central, tá? Vai depender do que vocês vão fazer para o paciente. Se você quer estudar a oclusão dele, pretende trabalhar com ajuste oclusal, o ideal é você colocar, manipular, quer fazer prótese removível, o ideal é você manipular esse paciente em relação central. Se é para fazer prótese fixa, que é o nosso caso, esse paciente vai simplesmente morder em máxima intercuspidação habitual, tá? Então, para registrar isso, a gente usa cera, ou silicone, ou resina, para obter o registro da mordida do paciente. Após obter o registro da mordida, tá aí, ó, o registro da mordida, tá? Registro da mordida. A gente leva esse registro para o nosso articulador, depois que secou o gesso superior, né, gente? A gente inverte o articulador, deixa ele de cabeça para baixo, tá? Eu tiro a parte inferior, deixo ele de cabeça para baixo, olha lá, ele de cabeça para baixo, e coloco o meu registro lá no meu modelo em cera, no meu modelo já preso no ramo superior do articulador. Nesse ponto, com o registro aqui, eu posso vir com o meu modelo inferior e encaixar aqui nesse registro, que ele vai ficar ali travado, tá? É conveniente, né? Depois que você colocar, olha só, colocou aqui tá o ramo superior com o modelo já preso pelo gesso na bolacha. A gente coloca o registro em cera e aí vem com o modelo inferior preso nesse registro. É de bom tom a gente travar aqui, ó, travar esses dois modelos com uma borracha ou com palitinho de fósforo mesmo, tá? Preso com agudivo ou com alguma outra resina, tá? A gente travar para que não solte, não movimente esse modelo aqui inferior, tá? Durante o tempo de presa. Então a gente trava isso, coloca uma bolota de gesso 4 aqui e fecha, né? Vem com a parte inferior, o ramo inferior da mandíbula, do articulador, também está de cabeça para baixo, e fecha isso em cima. Coloca uma borracha que já vem no articulador para travar esse conjunto, tá? Uma borracha aqui, trava esse conjunto, espera-se esse gesso aqui do inferior secar. Depois de secar, é só fazer uma toalete assim, né? Colocar um gesso Paris, que é um gesso tipo 1 aí, no articulador para melhorar a estética aí do nosso modelo montado, tá? No articulador. Então tá feito aí. Depois é só fazer o estudo, fazer a prótese, fazer o que vocês quiserem. Vou mostrar agora, passar um vídeo aí para vocês, como que é todo esse processo aí, visto no vídeo, é um vídeo curto aí, de uns 5, 6 minutos, para vocês terem uma ideia de como é todo esse processo, desde da tomagem do arco facial até a montagem do articulador. Com o material de registro de mordida, estabeleça 3 pontos no garfo paradentado, 2 na região posterior em cada N-arco do garfo e 1 na anterior. Centralize a haste do garfo com a linha média facial do paciente e posicione sobre os dentes superiores, segurando até que o material endureça. Prove o modelo de gesso no registro para confirmar sua estabilidade.
Solte os parafusos do arco facial e encaixe o relator násium em sua barra transversal. Retorne o garfo com o registro no paciente e peça-lhe para manter na mesma posição, apoiando os polegares de encontro à maxila. Posicione o arco facial, introduzindo o conjunto de fixação na haste do garfo de mordida e adapte as aurículas no conduto auditivo externo do paciente. Apoie o relator násium na glabela do paciente e aperte seu parafuso, seguido dos 3 parafusos de fixação do arco facial. Essa parte faz um barulhão no ouvido do E paciente. o arco posicionados, aperte as borboletas de fixação do garfo. Para montagem no articulador modelo 4000S, observe a medida da distância intercondilar 1, 2 ou 3, que correspondem às distâncias intercondilares pequena, média e grande. Para os demais modelos de articulador, a distância intercondilar é única e fixa na média. Para a remoção do arco facial, solte o parafuso de fixação do relator násium e o parafuso central do arco. Retire todo o conjunto com cuidado. Preparação do articulador A7 Plus. Ajuste os ângulos das guias condílicas em 30 graus e de Bennett em 15. Empurre as travas para trás de modo que os ramos fiquem alinhados. Preparação do articulador A7 Fix. Empurre as travas para dentro, travando e alinhando os ramos do articulador. Neste modelo, os ângulos são fixos nas médias de 30 graus para as guias condilares e 15 para os de Bennett. Esse é o não Preparação arcão. do articulador 4000S. O modelo 4000S permite ajuste da distância intercondilar. Para colocar o articulador na distância obtida com o arco facial, encaixe os elementos condilares nas respectivas posições 1, 2 ou 3. Afrouxe ligeiramente os manípulos fixadores da guia condílica e ajuste a distância através do fuso expansor micrométrico, de modo que não haja movimento lateral entre os ramos superior e inferior. Ajuste as guias condílicas em 30 graus e as de Bennett em 0. Montagem do modelo superior. Antes de iniciar a montagem, retire o relator násium do arco facial. Posicione o modelo superior no garfo e fixe-o de modo que não haja báscula. A transferência do registro é realizada posicionando-se os orifícios das aurículas do arco facial nos pinos de fixação no articulador. Feche o arco facial firmemente e aperte seu parafuso central de fixação. Para obter maior estabilidade e precisão, deve ser utilizado o suporte do garfo opcional e gesso tipo 4. Levante o ramo superior do articulador e coloque uma porção adequada de gesso sobre a placa de montagem, preenchendo a área retentiva da placa de gesso na base do modelo. Feche o articulador até que o ramo superior toque a barra transversal do arco facial e aguarde até que o gesso se solidifique. Após a presa do gesso, retire o arco facial e prepare o articulador para a montagem do modelo inferior. Coloque o pino incisal com sua ponta arredondada para baixo e posicione-o na marca 0, de modo que os ramos superior e inferior fiquem paralelos. Montagem do modelo inferior. Para montar o modelo inferior, é necessário relacioná-lo com o modelo superior montado, de acordo com o que se pretende obter na montagem: máxima intercuspidação habitual ou relação cêntrica. Com o articulador invertido sobre a mesa, coloque uma porção de gesso sobre a base do modelo inferior previamente hidratado e outra porção sobre a placa de montagem. Feche o articulador até que o pino incisal toque a mesa incisal. Fixe os ramos do articulador com um elástico para prevenir possíveis distorções causadas pela expansão do gesso. Ok, pessoal, é um vídeo bem legalzinho, tá? Depois vocês podem acessar, esse vídeo está disponível na internet, tá? Mas vai estar na aula de vocês também, ok? Então, visto aí, vimos o articulador fundamental para qualquer procedimento em prótese fixa. Agora vamos ver aí de forma também bem legal e sucinta a prova da infraestrutura, que são
a prova de infraestrutura e moldagem de transferência, são dois processos que a gente sempre vai usar para a prótese fixa, a não ser que seja laminado, tá, pessoal? Os laminados, a gente não prova a infraestrutura, tá ok? A gente não faz moldagem de transferência, tá? Os laminados, do jeito que a gente molda, o protético constrói, já vem pronto para a gente fazer a segmentação adesiva na boca do paciente. Fora isso, qualquer outro trabalho de prótese fixa é a necessidade de passar pela prova da infraestrutura e a moldagem de transferência, tá ok? Então, o que é a infraestrutura em prótese fixa? É a porção protética, né, daquele trabalho protético, que se assenta sobre um pilar. O que é o pilar? É o dente, né? O dente, ou remanescente dental, ou um núcleo, né? Um núcleo preso em uma raiz de um dente, né? E essa infraestrutura, ela é de fundamental importância, porque nela que vai fazer, essa infraestrutura que vai fazer o selamento marginal, né? Que vai estar lá em contato com a interface do seu preparo, né? Então vai fazer o selamento marginal do preparo e é nela que vai o cimento aí, que vai travar a sua prótese, né? Lá que vai travar a sua prótese no remanescente dental no pilar, tá ok? Então é muito importante essa infraestrutura, porque ela precisa estar muito bem adaptada ao seu dente, tá? Para não ter nenhum gap, né? Nenhum espaço entre o pilar e o dente, né, para que possa, evitando que tenha o quê? Infiltração marginal e uma cárie secundária, tá? Então, um passo muito importante é a prova da infraestrutura, seja essa infraestrutura em metal ou zircônia, é fundamental a prova dessa infraestrutura antes da construção do dente, da porcelana, antes da aplicação da porcelana propriamente dito, tá? Então, no caso, por exemplo, olha aí que vocês estão observando, né? Foi feito o preparo, né? Foi feito o preparo nos dentes. Então, aqui seria uma prótese fixa, tá, gente? De 4 elementos, prótese fixa de 4 elementos, que eu tenho esse pilar aqui, um pilar no molar, e esse pilar aqui, que é um pilar no canino, né? Um canino com núcleo, então um remanescente dental aí, tá? Com núcleo metálico fundido, e aqui vão ter 2 premolares aí, né? 2 elementos suspensos, 2 premolares aí, ok? Então foi feito o preparo, no dente, e isso é moldado, não é verdade? Esse passo nós já vimos, né? Então, depois que isso é moldado, manda-se para o protético, passa pelos processos lá de trocalização, que eu vou falar, não sei se eu falo agora ou depois, só um minutinho, depois eu falo. Passa pelo processo de trocalização e confecção do coping ou da infraestrutura, e aí o protético manda para a gente aí, né, o coping e a infraestrutura, né, ou infraestrutura. Quando eu falar coping, né, como falei lá atrás, coping, tá, tem a mesma relação com infraestrutura, tá? Geralmente coping é usado para dente unitário e infraestrutura para mais de 2 dentes, tá? Então, para mais de um dente. Então, aqui veio a infraestrutura de um metal, tá? Que é provado lá. A gente prova essa infraestrutura. Por que eu provo essa infraestrutura primeiro? Para eu ver se tem passividade. Quer dizer, o que é passividade? Para ver se essa infraestrutura vai encaixar, né? Vai entrar de forma adequada nos meus preparos, pelo paralelismo que a gente tem, tá ok? E é muito importante, eu vou falar mais no final sobre solda, porque se não houver passividade dessa infraestrutura de metal para entrar, quer dizer, ela não desce completamente no preparo do dente, quer dizer que a gente precisa cortar essa infraestrutura em algum ponto dela, corta-se ela, tá ok? Faz essa união com Duralay e aí faz uma nova moldagem para aplicar um ponto de solda, né? Então, corta, ela vai descer, depois cortar nela, não tendo passividade para descer. Corta, ela passa a ter passividade para descer, né? Geralmente a gente corta ao lado de algum pilar aí, tá? Então, por exemplo, ao lado desse canino aqui, corta-se essa infraestrutura em metal, leva-se o conjunto. Aí o conjunto vai descer, vai ter passividade. Desceu, faz uma colagem desse lado que foi cortado, com esse segmento que foi cortado com Duralay, molda-se novamente, e aí manda em laboratório. O processo de soldagem não vou entrar no mérito, tá? Mas tem que colocar em uma mufla com gesso, com
com revestimento. Aí depois desse revestimento a gente aplica aí a solda, tá? Mas não vou entrar muito em mérito, vocês podem ver na internet aí como que se faz a solda, é um processo relativamente simples, tá? Mas enfim, faz a solda para aí ter passividade e entra. Então a gente já matou a solda já de uma vez aqui, adiantando para vocês. Então a gente confere a passividade, caso não tenha passividade, tem que fazer a secção dessa infraestrutura e unir ela com Duralay em uma nova moldagem, para que possa fazer um ponto de solda, tá? Isso é o protético que faz, ok? E checa-se também, caso a passividade esteja ok, né? Caso esteja passivo, esteja entrando normal, descendo até o ponto, nós checamos o quê? Checamos o término cervical, quer dizer, se a prótese está tendo algum gap, né? Lá no término cervical, no encaixe com o dente, tá ok? O que eu quero dizer com isso? A gente passa uma sonda exploradora para ver se há um buraco, entre aspas, entre a infraestrutura e o dente. Não pode existir. Isso tem que estar o quê? Bem selado, tá? A prótese tem que estar bem adaptada ao preparo que vocês têm aí, ok? Confiro as distâncias interoclusais, quer dizer, se tem espaço para porcelana, geralmente a gente precisa de 1 milímetro, 1,2 milímetro de espaço entre a infraestrutura e o dente antagonista, para que possa ter espaço para a aplicação da porcelana, ok? Vejo se há espaço entre as proximais da infraestrutura, quer dizer, se tem espaço para aplicar porcelana aqui. Vejo o corredor bucal, se o metal não está muito volumoso, né? Checo também a distância interoclusal nos movimentos de lateralidade, tá ok? Então, se eu faço a guia para um lado, tem que ter espaço aí para que o metal, para que seja aplicada a porcelana. Obviamente, isso dentro do conceito de articulador semi-ajustável, isso basicamente a gente só checa mesmo, não vai fazer alteração nenhuma, tá? Aqueles que fazem charneirinha, geralmente tem que vir aqui gastar 2, 3 brocas para desgastar esse metal que é muito duro, tá? Ou disco de carborundo, 4, 5 discos de carborundo para desgastar esse metal, então tá perdendo tempo. Daí a vantagem novamente do articulador. Então eu checo tudo isso, né? Checo o espaço protético, checo tudo isso. Se tiver tudo ok, né, a gente faz a moldagem de transferência, tá? Então a infraestrutura tá aí, né? A infraestrutura pode ser de metal, tá? Ou a infraestrutura pode ser metal free ou livre de metal, né? Geralmente em alumínio ou zircônia, tá? Então tá aqui a infraestrutura, porcelana aplicada, tá? Porcelana é colocado um sinalizador aqui para que a porcelana possa se aderir ao metal. Então é a porcelana aplicada em cima, né, de uma infraestrutura ou coping de metal, e aqui uma porcelana aplicada sobre uma infraestrutura ou coping de zircônia, ok? E aqui, olha só, vocês podem ver, né, aí uma coroa com uma infraestrutura metal, uma coroa com a infraestrutura em zircônia, uma coroa, né, total cerâmica, tá? Sem infraestrutura. Então, quais são os passos para a confecção da infraestrutura ou do coping? O primeiro passo, obviamente, é preparo do dente, né? Afastamento gengival quanto necessário, moldagem desse preparo, confecção dos modelos e um processo que a gente chama de trocalização, que é feito no laboratório. Então, até o dentista, é até aqui, confecção dos modelos. A partir dos modelos, a gente caminha para o protético, ele faz a trocalização. Não quer dizer que dentista não possa fazer isso. Tem dentista que faz todo o trabalho de prótese também, tá? Inclusive a trocalização e inclusive a aplicação de cerâmica. Tem dentista também faz. Mas geralmente a gente encaminha, tá? Então manda para o protético vai fazer trocalização, que eu vou mostrar para vocês o que é, mas é a formação de troquéis, tá? E a confecção da infraestrutura em metal ou livre de metal, né? Não é livre de metal. Então tá aí o preparo feito no dente, é feita a moldagem, tá? Feita a moldagem, faz-se a cópia, né? Aí faz-se o modelo em gesso e encaminha para o protético. O protético vai fazer isso aqui que vocês estão vendo, ó, que é o troquel. O que é o troquel? Ele faz cortes, né? De acordo com ele na confecção aí, né? Do modelo no laboratório, ele usa um outro gesso, tá? E ele coloca, né? Nessa direção aqui um pino guia, geralmente de latão, para quê? Para que possa depois cortar, seccionar essa parte do modelo. Então esse gesso aqui geralmente é um gesso de uma qualidade melhor também, não pode ser um gesso Paris para não dar distorção. Mas, enfim,
Depois que isso tudo está preso, ele vem com uma serra e corta, né, aqui ao lado, para que isso aqui, que a gente chama de troquel, possa sair e a gente possa trabalhar com ele em mãos, né? O Protege possa trabalhar em mãos, ele possa definir aí o término do preparo e construção da infraestrutura em cima deste troquel, e não em cima do modelo. Então, ele tira-se para fora e faz a construção toda em troquel, tá? Geralmente, né, a gente faz duas moldagens, porque o Protege vai fazer o troquel e a outra ele vai ter como referência, como guia, tá? Mesmo antes da moldagem de transferência. Então, olha lá, com o troquel em mãos, ele começa a fazer ou o enceramento, né? Ou ele escaneia isso daqui e faz lá, através de CAD/CAM, uma infraestrutura em cerâmica alumina, ou ele constrói em alumina cerâmico na técnica incremental, tá? Ou ele faz um coping em Duralay, todos esses dois aqui, para o quê? Para fundir em metal. O processo, tá, pessoal? Também tem vídeos aí, esse processo de laboratório, tem vídeos na internet, tá? Fica a explicação para vocês sucinta, vocês podem ver. É um processo muito legal, muito bacana. Acho que todos deveriam aí participar pelo menos uma vez para ver como que é, tá? Então, feito isso, né? Encaminhado para o Protege faz a construção do troquel, faz a construção da infraestrutura, tá? No troquel, e aí ele encaminha para o dentista, né, a infraestrutura pronta, seja em metal, seja em material não metal. Nesse momento, nós vamos fazer a prova da infraestrutura, que a gente falou lá na frente para vocês, lá no começo. Tá? Essa prova da infraestrutura é importante para a gente ver a adaptação marginal, né, como eu falei para vocês, para ver a passividade dele, ok? E para ver as distâncias que existem, tanto interoclusal, no fechamento em máxima, quanto nas expulsões, lateralidade e protrusão, bem como, né, nas relações interproximais. Obviamente, quanto menor a distância da infraestrutura com relação ao dente, menor a espessura do cimento, isso é muito importante a gente entender, menor a espessura do cimento, menor vai ser a ocorrência de solubilização do cimento, né? Menor vai ser a probabilidade aí de uma cárie secundária. Tá? Então, os passos clínicos para a prova da infraestrutura é a remoção do provisório, obviamente, remoção de qualquer resíduo de cimento, porque senão a prótese não desce, tá? Ela não vai ter passividade, ela não vai chegar no término, então tem que estar bem limpinho o dente, tá, ok? Faz uma profilaxia, limpeza, e aí a gente coloca a infraestrutura em posição para testar ela. Primeiramente, obviamente, que a gente falou, a sua passividade, quer dizer, se ela desce. Né? Se ela não descer totalmente, a gente tem que cortar em algum ponto essa infraestrutura para que ela possa descer e ser feita a solda. Tá? Então, como critério de avaliação na prova de infraestrutura, pessoal, a gente vai ver o assentamento, quer dizer, a passividade, se ela chega até o término do preparo, a sua adaptação marginal, quer dizer, ver se não tem gap nenhum, né? Os espaços, né, nos espaços interproximais, ó, eu vejo se tem espaço para aplicar porcelana, e o espaço interoclusal, né, em mordida, em máxima intercuspidação habitual, em lateralidade e em protrusão. Então tá aí uma infraestrutura de 3 elementos, né, com 2 pilares, né, molar e pré-molar, e um elemento suspenso aí, ok? Infraestrutura em alumina. Então, quando alguns critérios não forem cumpridos, tá, a gente deve fazer uma nova moldagem, confecção de novo coping. A não ser que seja uma outra, no caso do metal, uma outra bolha interna que vocês percebam aí, que desgasta com uma broquinha bem de leve, às vezes ela tem uma melhor passividade, tá? Se vocês verem que o negócio é mais grave, tem que ser feito. Caso não seja feito, né, não seja questão de solda, tem que ser feita uma nova moldagem e a confecção de novo coping, né? Aquele coping, então, ele é o que? Perdido, ok? Por isso, olha, a importância de se fazer uma moldagem muito bem feita, tá? Vazamento do gesso muito bem feito, com gesso de qualidade na proporção correta, tá joia? Porque tudo isso pode o quê? Interferir depois na sua infraestrutura, né? Na hora de fazer o troquel, na hora de construir a infraestrutura, o protético também tem que ser muito criterioso para não ocorrer nenhum erro aí na infraestrutura, para que ela tenha uma ótima adaptação. Tá?
Posterior à prova da infraestrutura, deve-se obter um novo registro interoclusal, preferencialmente com silicone de adição, para que a gente possa mandar para o protético e ele possa ter aí uma nova relação interoclusal agora com o pilar, com a infraestrutura em posição. Tá? O que significa isso? Deixa eu passar aqui. Vou voltar aqui na infraestrutura. Então, depois que é realizada essa prova, tanto tudo ok, eu preciso de um novo registro, uma nova moldagem, um registro interoclusal e uma nova moldagem que a gente chama de moldagem de transferência, para que essa infraestrutura saia na minha transferência, na minha moldagem, e a gente possa aí ter um novo registro, novos modelos, para que o protético tenha agora o quê? Agora não interessa mais o término cervical, o término está bom. Interessa o quê? Agora interessa as relações oclusais e proximais da prótese com os dentes vizinhos e oclusais com os dentes antagonistas, ok? Então, é engraçado que estava aqui, né? Então, é feito... Ah, tá, que eu pulei, tá certo. Então, é feito, então, posterior a essa prova, é feito que uma moldagem de transferência, tá? Uma moldagem de transferência, onde o colpe é moldado e sai junto com a moldagem para que seja aplicada cerâmica em laboratório, ok? Aí, depois, a confecção desse novo modelo, né, passa por alguns processos, né, que o protético pode fazer ou o dentista pode fazer, e depois que esse modelo com a transferência está pronto, o protético vai aplicar a cerâmica, e aí, após aplicar a cerâmica, ele vai... após aplicar a cerâmica, ele pode devolver o trabalho pronto para o dentista para que seja cimentado, tá? Deixa eu só ver uma coisa que eu tinha mais 1 ou 2 vídeos para passar para vocês, né? A transferência, tá ok? Vamos ver a transferência, como que é feita essa... Ó, não é transferência. Vamos ver como que é feita a prova, tá? Vamos ver como que é feita a prova aí da infraestrutura, tá ok? Então tá lá, ó. Coloca essa infraestrutura lá na posição, vê a passividade, e aí nós vamos tirar um novo registro de mordida, tá? Ele está colocando, esse registro de mordida vai ser feito com silicone, né? É um trabalho protético grande aí, vocês estão vendo, né? Então ele vai fazer o registro da mordida primeiro, aí o paciente morde, máxima, viu, gente? A gente não manipula o paciente. Feito o registro de mordida, a gente vai fazer agora a moldagem de transferência. Ele está usando aí um adesivo para o silicone não sair desse base para moldagem aí. Gente, a cabeça tá ruim. Então, ele passando silicone, um adesivo, tá? Só passa também adesivo na infraestrutura para ela sair junto com a moldagem, tá? Aí leva a moldagem em boca, né? Ele tá usando aí alginato, né? Mas na verdade o ideal é que a gente use silicone, tá? Esperou tomar presa, remove-se, olha lá. Vai sair aí, ó, a infraestrutura sai na moldagem. A gente faz um novo gesso, novo vazamento de gesso. Existem alguns processos para fazer novo gesso aí, tá? Depois a gente passa esses conceitos para você na clínica, tá? Lá na clínica é mais fácil, porque tem que fazer troquelização de novo, alguns com Duralei, alguns processos aí que demandam a gente estar lá no laboratório, na clínica, né, na parte laboratorial da clínica, para que a gente possa aí visualizar isso, tá ok? E aqui também tem, que vai ser a mesma coisa, a checagem aí da passividade e a moldagem de transferência, tá ok? Pessoal, então, o que a gente tinha para passar para vocês é hoje, e eu ainda estou esperando eu ser incluído na disciplina para vocês, para que eu envie o trabalho, que vocês possam me fazer o trabalho que vale ponto, tá? Que a gente precisa pontuar vocês, ok? Ficou alguma dúvida aí a respeito? Várias dúvidas, provavelmente, mas tenta entender aí esse processo de forma
de forma teórica, porque lá na prática, aplicação prática, vocês vão ver que é muito simples. Parece que é muita coisa, mas é muito simples realizar todos esses processos, tanto do articulador, quanto da prova, né, da infraestrutura, quanto a moldagem de transferência e a confecção de novos modelos de transferência, tá ok? Tudo isso é muito simples de fazer lá na prática, mas é bom, vocês têm que guardar essa parte teórica. Se não guardar, não consegue fazer na prática. Guardem essa parte teórica, que quando vocês forem para essa prática, tá? Que não vai ser comigo, obviamente, que essa disciplina de fundamentos, quando vocês forem para a prática, vocês estarem com isso já bem embasado, vocês possam passar por esse processo de uma forma muito tranquila, ok? Não deixem de ler lá o livro de vocês. Nos encontramos aí semana que vem. Tenham todos aí uma ótima semana. A chamada, né? O Léo não fez chamada. O Léo vai fazer chamada aqui. Aqueles que tiverem esse áudio, por favor, marquem a mãozinha aí para mim, tá? E aqueles que estiverem com áudio, por favor, desativem o áudio aí para mim, tá bom? Vão desativando o áudio para que a gente possa fazer chamada aí. Aline Lima. Presente. Estou presente. Douglas. Matheus, chamado. Eduardo. Evanilda. Presente. Júlia. Eduardo está presente. Professor Douglas. Jéssica. Presente. Kátia. Presente. Eu. Leonardo Fontes. Lohane. Presente. Luan. Presente. Lucas. Presente. Matheus. Presente. Maísa. Presente. Milene. Luan, presente. Presente. Quem falou presente? Milene? Isso. Ok. Matheus, mãozinha. Milene, ok. Lohane, ok. Morgana. Presente, professor. Natália. Presente. Paulo. Ronélia. Presente, Paulo. Samuel. Presente. Ok, pessoal, não deixe então aí de ler o livro, tá? Não deixe de ler o livro, é fundamental que vocês leiam para fixar esses conceitos, tá ok? Se restar mesmo assim alguma dúvida semana que vem, por favor, não tenham aí, né? Não tenham receio de me perguntar, tá bom? É bom que fique isso muito bem claro, tá? Antes que vocês antes que vocês pratiquem isso na clínica, porque muitas vezes vocês vão para lá e fica meio confuso com os processos, mas tendo isso em mente, a construção depois é muito mais fácil, tá? Tenham todos aí um excelente resto de semana, aí nos vemos